Ô glória, a paz do Senhor a todos aí que estão na escuta de mais uma oração e palavra. Aqui quem vos fala é o pastor Weber. E em nome de Jesus Cristo eu já quero agradecer a cada um que vai estar participando da live nesta tarde. Mais um comecinho de tarde em nome de Jesus Cristo. Eu já quero estar te convidando a estar compartilhando esta live. Compartilha aí esta live no teu Facebook, no teu grupo no WhatsApp, no teu grupo que tu tem aí, em nome de Jesus, no teu Facebook, nos teus outros grupos. Compartilha aí essa live para que mais e mais pessoas sejam alcançadas através da palavra do Senhor. E eu creio que Deus há de falar profundamente contigo através da mensagem nesta tarde, e o Senhor é fiel. Desde já eu quero agradecer profundamente a todos aí que têm nos acompanhado durante a semana. Nós estamos aqui durante a semana de segunda a sexta ao meio-dia no programa Oração e Palavra, amém? E eu quero glorificar a Deus pela tua vida. Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus, antes de qualquer coisa? Fecha teus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer. Te agradecer, Senhor Deus, por mais uma oportunidade. Mais uma oportunidade de estar pregando, Senhor Deus, falando a tua palavra. Como sempre tenho feito, e eu te peço que eu diminua e tu cresça. Tira-me da tua aljava como flecha, para que eu possa atingir o alvo, o objetivo, a razão, o propósito ao qual tu tem me escolhido, Senhor, para estar ministrando a tua palavra. Senhor, fala aquilo que nós precisamos, não aquilo que queremos. E que possamos, meu Pai, ter o nosso coração em mente, Senhor Deus, cativos a Ti, estando em Tuas mãos, para que nada possa tirar a nossa atenção da Tua palavra. E que possamos, meu Pai querido, não apenas ser ouvintes, mas que possamos guardá-la, cumpri-la e praticá-la em nossas vidas. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo. Sê assim, Senhor, conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Wender, meu filho, quanto tempo? Como é que você tá, meu amado? Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe, meu filho, em nome de Jesus. Saudade do povo aí da bola das frangas. Que Deus abençoe você, meu filho, em nome de Jesus. Pegue a sua Bíblia, querido. Vamos para a palavra do Senhor. Pegue a sua Bíblia. Vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Creio que Deus tem uma palavra poderosa para a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Pegue a sua Bíblia e abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 8. Louvado seja Deus. João, capítulo de número 8. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? João, capítulo de número 8, está escrito assim: Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e a lei de Moisés nos manda que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para que tivessem do que o acusar.
Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo em terra. E, como insistiram em perguntar-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. E tornando ele a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um após um, a começar dos mais velhos até os últimos. E ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E Jesus lhe disse: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Amém, querido? Louvado seja Deus. Esta foi a palavra que o Senhor colocou em meu coração para esta tarde. E é uma palavra muito conhecida, né, irmãos? É uma palavra muito conhecida, pois a gente sabe que Jesus Cristo, ele veio à Terra com a missão de resgatar a aliança entre o homem e Deus. E Jesus, ele veio implantar o seu reino, o reino de Deus, não apenas com palavras, mas através de exemplos. E a gente sabe que Jesus, ele sempre foi um homem de oração. Tanto é que nós começamos esse texto no capítulo 8, demonstrando que Jesus, ele havia se separado e passado a noite orando. Ele passou a noite buscando a Deus. Depois ele retornou e ao amanhecer do dia, ele foi ao templo ensinar o povo. E muitas pessoas olhavam Jesus não apenas por causa daquilo que ele falava, mas olhavam a Jesus também pelos exemplos, pelo exemplo de vida que ele dava. O seu exemplo na forma de ele orar, de ele buscar a Deus, de ele se separar, de ele viver. E isso é muito importante na vida de todo cristão. Todo cristão, ele tem que ter consciência do seguinte: não basta apenas declarar-se cristão ou falar alguns versículos bíblicos ou contar algumas experiências, entre aspas, que talvez, não estou dizendo que você não teve, mas que talvez você teve, e você não viver de acordo com aquilo que você prega. Então Jesus Cristo, ele dava esses exemplos. E as pessoas, ao olharem para ele, também viam qualidades nele. Principalmente quando Jesus ele falava sobre o reino de Deus, ele não falava, a própria Bíblia fala que Jesus, ele não falava como os fariseus falavam. Ele falava com autoridade, sabe, com poder, com graça, sabe, de uma forma diferente. E as pessoas tinham Jesus como um mestre, um justo juiz. E nessa parte de justo juiz é que eu creio que os fariseus quiseram pegar Jesus. A Bíblia, ela fala que os fariseus, eles por inveja, eles almejavam matar Jesus, né? E Jesus Cristo estava ensinando ali no templo, e a história conta que eles trouxeram, né, até Cristo uma mulher que foi apanhada em adultério, em pleno ato de adultério. E ali eles estavam apenas arquitetando uma artimanha para poder acusar Jesus.
para poder tirar Jesus, para poder pôr as mãos em Cristo, pois eles não tinham do que acusá-lo. Eles queriam arrumar algum pretexto, algo para poder acusá-lo, para poder colocar as mãos nele e matá-lo. Só que como ainda não era chegada a hora, pois a gente sabe que quando foi chegada a hora de Cristo ser entregue nas mãos dele, ele mesmo se entregou, ninguém foi até ele. Então, como naquele momento em que Jesus Cristo estava ensinando no templo, ainda não era chegada a hora, não era o momento dele ser entregue ainda. Então, quando eles chegaram lá e disseram: mestre, nós apanhamos esta mulher em pleno ato de adultério. E eu quero aqui enfatizar um pouco sobre essa mulher, pois embora muitos de nós prestarmos bastante atenção naquilo que Jesus faz, eu quero que você possa contemplar a face desta mulher, imaginando junto comigo, pois essa mulher ela não vai passar apenas por um tribunal, ela vai passar por alguns tribunais. Por exemplo, o primeiro tribunal que esta mulher passa é o tribunal de homens. E a gente sabe que no tribunal de homens há muita hipocrisia. Pastor, que tribunal de homens é esse? Aqueles homens vieram e trouxeram ela à força porque ela foi apanhada em quê? Em adultério. E eles a condenaram pelo adultério. Agora o interessante é que muitos deles também adulteravam. Muitos deles também faziam coisas erradas. Muitos deles também agiam de procedência errada. E eu falei que existe muita hipocrisia porque no tribunal humano é fácil acusar. No tribunal de homens é fácil você acusar. É fácil você levantar o dedo. É fácil você apontar os erros dos outros. É fácil você se colocar num pedestal e olhar de cima para baixo, julgando as pessoas que estão ali embaixo. Porque você está se utilizando de um tribunal humano. E o tribunal humano só enxerga os erros dos outros. O tribunal humano só enxerga o erro, só enxerga a falha dos outros. Esse é o defeito do tribunal humano. Mas se não fosse isso, né? Porque deveria haver um tribunal justo. Mas infelizmente, na grande maioria do tribunal dos homens, isso não acontece. E principalmente naquela época, pois naquela época a mulher ela tinha um valor muito pequeno. Então a gente percebe que, devido à sociedade machista que havia, né, em relação, não apenas na sociedade machista, mas culturalmente, então a gente sabe que a mulher ela tinha um valor muito pequeno. E imagina a situação daquela mulher ser pega em adultério. Então ela passou ali por aquele tribunal dos homens e ao passar pelo tribunal dos homens ela foi culpada. Eles decretaram já a decisão, já decretaram já, né, o seu veredito, que ela era culpada. Então eles levaram esta mulher até o mestre. E quando chegaram e colocaram ela diante de Jesus, observando tudo aquilo, a Bíblia fala que Jesus, ao ouvir a acusação dos homens, ele se inclina na terra para escrever. E eu acho interessante isso, né, querido? Os homens vêm e acusam. Jesus não dá logo o seu veredito, mas pelo contrário, Jesus se inclina e começa a escrever. Eu poderia mencionar aqui inúmeras teorias de que inúmeras pessoas falam sobre aquilo que Jesus Cristo
escreve. Eu não vou dizer teorias, o que eu vou falar aqui é algo que o Espírito Santo me faz conjecturar. O homem pode te acusar, mas quem está escrevendo a tua história é Jesus. O homem pode até falar algo de você, mas quem tem o poder e está escrevendo a tua história é Cristo. O homem acusou aquela mulher dizendo: olha, ela está em adultério. Mas Jesus, ao se inclinar, começou a escrever uma nova história para aquela mulher. Então comece a imaginar junto comigo, pois aquela mulher se sentia culpada, porque era isso que estava na cabeça dela, por causa daquilo que ela fez e também por causa daquilo que os homens a acusavam. Mas ela não ouviu nada, ela não ouviu nenhuma palavra de acusação de Cristo. Ela, de cabeça baixa, talvez a cabeça dela estivesse perto da areia onde Jesus escrevesse, e ela ouvia somente os dedos de Cristo entrelaçando palavras na areia, aonde ela não compreendia o que estava escrito, mas Jesus ali escrevia. E ali, depois que Jesus estava escrevendo ali, vem sobre ela o peso do segundo tribunal. O segundo tribunal é o tribunal da lei, e isto já é um pouco mais sério, pois eles disseram: olha, está escrito na lei que ela deverá ser apedrejada. Foi isso que Moisés deixou escrito na lei. E ao passar pelo tribunal da lei, aquela mulher pôde fazer uma autoanálise daquilo que ela fez, e imagino eu no coração dela, ela dizendo: pronto, estou condenada. Pronto, eu estou morta, eu não vou mais sobreviver. E infelizmente hoje muitos têm usado o poder, vou colocar entre aspas, o poder da lei para matar os seus irmãos. Muitas pessoas têm trazido morte aonde Jesus Cristo quer gerar vida. Provérbios diz que o poder da morte e da vida está na língua. E estando o poder da vida e da morte na língua, muitas vezes as pessoas trazem sobre nossas vidas decretos, e decretos de morte. Ah, você fez isso. Ah, tu é isso. Ah, você errou. Ainda que tenhamos errado, mas mesmo assim é algo que traz ao ser humano uma dor, um peso muito grande. Aquela mulher, assim, ela adulterou, ela errou, mas ela não foi, só que ela não adulterou e depois foi lançada logo a sentença, pois Jesus Cristo estava ali vivendo naquela época. Ela pecou, mas em vez de ela ter sido lançado logo a sua sentença, não. Ela teve a oportunidade de ir até Cristo. Ela teve a oportunidade de chegar até o Senhor. E ao chegar até o Senhor Jesus, ela teve a oportunidade de alcançar misericórdia. Ela teve a oportunidade de ter ali a sua vida mudada. Lembra o que eu disse? Quando Jesus Cristo
se inclinou para escrever na areia, ele se inclinou para escrever uma nova história. E ao chegar diante do tribunal da lei, o tribunal dos homens já deu o decreto. Mas no tribunal da lei, estava ali diante alguém, perante o tribunal da lei, que tinha uma outra categoria um outro patamar. Ele tinha uma posição também elevada. Pois se ali estava tendo um tribunal, aquele homem que estava escrevendo a nova história, ele verdadeiramente é o nosso advogado fiel. E aquela mulher, ao se sentir daquele jeito, passando por esse tribunal da lei, Jesus Cristo, ele levanta os olhos sobre aqueles homens, aonde julgaram ela, aonde falaram dela. E Jesus Cristo viu as circunstâncias. Só que lá no fundo do coração, imagino eu não sei vocês, irmão, mas eu posso imaginar isso. A exegese diz que eu posso conjecturar uma história desde que eu não cometa nenhuma heresia. Então eu posso imaginar aquela mulher, embora não falasse nada, só chorasse, mas eu tenho certeza que no coração dela ela gritava: me dá mais uma chance. Não deixa eu morrer agora, Senhor. Eu prometo que eu não vou mais praticar isso. Me dá mais uma chance. E eu creio, em nome de Jesus Cristo, que ao ouvir isso, ao ouvir o coração, porque Jesus estava ouvindo o coração daquela mulher. E ao ouvir isso, Jesus levantou a cabeça e se pôs de pé e olhou para cada um ali, que estava com uma pedra na mão, já pronto para jogar a pedra nela, pronto para lançar sobre ela toda a sua indignação humana. Mas Jesus agora lança sobre eles algo interessante. Jesus lança sobre eles, agora sobre todos ali. Jesus lança sobre todos algo que ninguém esperava. Pois no tribunal dos homens você pode ser condenado. No tribunal da lei o teu pecado é exposto. Agora Jesus Cristo expõe a todos no tribunal da consciência e diz: quem dentre vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E nesse tribunal da consciência, meu irmão, leva você a pensar. Pois Jesus disse: aquele que não tiver pecado, atira. Pode atirar a primeira pedra. E no tribunal da consciência todos começaram a colocar as mãos nas suas. E cada um foi contemplando o seu próprio pecado. Cada um foi contemplando o seu próprio erro. E cada um foi lançando as pedras em terra. E ao lançarem as pedras em terra, eles foram saindo. Eles foram saindo de um a um. Desde o mais velho até o mais moço. E a Bíblia diz que depois que eles lançaram essas pedras e foram embora, só ficou Jesus Cristo e ela. Só ficou Jesus Cristo e ela. E aqui é que vai gerar uma grande mudança verdadeiramente na vida dela, mediante a uma palavra de Cristo. Pois ela passou pelo tribunal dos homens, ela passou pelo tribunal da lei, ela
também passou pelo tribunal da consciência. E agora ela vai passar pelo tribunal de Cristo, aonde Jesus Cristo coloca as mãos direciona suas mãos em direção a ela, levanta ela, põe ela de pé e diz assim: mulher, aonde estão os teus acusadores? E ela olha e não vê ninguém. E aí Jesus Cristo diz: alguém te condenou? E ela disse: não, ninguém me condenou. Sabe o que isso me leva a perceber, querido? É que nós não temos o direito de condenar ninguém ou de acusar ninguém. Cada um de nós peca. Todos nós somos pecadores. O que nós devemos fazer é nos aproximarmos de Cristo. Pois quando nos aproximamos de Cristo, Ele transforma a nossa vida através da palavra. E através de uma palavra Ele mudou a história dessa mulher. Ele disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Eu disse: não tem ninguém, Senhor. Pois é, nem eu também te condeno. Então no tribunal de Cristo Ele não te condena. Pelo contrário, Ele te recebe e te dá um conselho através da palavra: vai e não peques mais. Você está entendendo, querido, isso que o Senhor está falando para você nessa tarde? Se você errou, converse com Jesus. Se aproxime dele, peça perdão. Pois Jesus está pronto a te perdoar. Mas Ele te dá esse conselho: vá e não peques mais. Amém? Que você possa receber essa palavra. E peça perdão. Peça perdão. Provérbios 28:13 diz que o homem que encobre as suas transgressões, ele não prospera. Mas aquele que confessa e deixa, esse alcança a misericórdia. Amém? Você recebe essa palavra? Então vamos orar, irmão. Feche teus olhos aí, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer. Te agradecer, meu Pai, por cada vida. Te agradecer, Senhor Deus, por cada um que esteve vendo e ouvindo esta live. Abençoa, Senhor Deus, poderosamente a cada um, Senhor Deus, que esteve conosco até este momento. Dá-nos um dia abençoado em Tua presença e uma semana maravilhosa. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e te proteja, e que você esteja de novo amanhã comigo em mais uma oração e palavra ao meio-dia. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.